Saudar, enfim, os pais destes jovens e adolescentes. Saudar todos e cada um dos estudantes desta escola. De modo muito particular, aqueles que estão com esta celebração eucarística a festejar o seu fim de caminhada nesta escola, provavelmente para prosseguir noutros pontos, noutros lugares. Se houver também alguma autoridade nesta Eucaristia, gostaria de a saudar. Eu não sei se falar pouco, se falar muito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, Sua Mãe Maria Santíssima. E porque estão aqui de muitas classes, eu não sei se vou seguir o conselho que me dão os que estão a terminar o curso de língua portuguesa e educação moral e cívica. Por quê? Porque em algum momento, se calhar, vai sair aquela maneira de dizer nossa, né? Eu fui na casa da avó e encontrei não está lá, né? Encontrei não está lá. E assim eu já vou ser classificado no fim desta missa, pois não? Meus amigos e minhas amigas, os textos que acabamos de escutar podem ser, se calhar, resumidos numa pergunta que eu vou fazer. Qual é a melhor maneira de guardar o que se aprende? Qual é a melhor maneira de guardar aquilo que se aprende? Praticando. Aqui estão a dizer ensinar aos outros. Mas eu não acredito que seja isto. A melhor maneira de guardar o que se aprende é pôr em prática. Pôr em prática. E, portanto, estamos a avisar já os que estão a terminar, certo? A língua portuguesa, educação moral e cívica, a matemática, a física, a biologia e a química, esperando que os biólogos e os químicos não nos criem mais problemas além do Covid, né? A geografia e a história, esperando que não mudem então as fronteiras, né? O ensino primário, sabendo tudo o que podiam saber e podem saber. O pré-escolar, aqueles que devem aprender a ensinar com o exemplo da própria vida, não com a tortura, porque às vezes vão lhes confiar bebês e crianças para os cuidarem, fazerem crescer. E em vez de os cuidar, vão torturá-los. Mas isso tudo é coisa que não vai acontecer. É bom quando se pega a Bíblia, conseguir entender o que na verdade se está a comunicar nele. Vocês já conheceram um povo assim muito sincero? Um povo muito sincero. Conhecem? Conhecem um povo assim muito sincero? Aqui responderam, não existe. Eu quero vos dizer, o povo mais sincero que eu conheci se chama povo bíblico. Porque na Bíblia, eles não tiveram vergonha nem receio de mostrar a cara. Os erros deles, os disparates que andaram a fazer, estão escritos na Bíblia. E quem não tiver
ler Bíblia, é melhor comprar. Para ir ler o primeiro livro e o segundo livro dos Reis. Hoje escutamos o segundo livro. Para ir ler os livros, o primeiro e o segundo livro das Crônicas. E para avisar já, o primeiro e segundo livro das Crônicas só estão escritas as coisas positivas quase que o povo fez. O primeiro livro e o segundo livro dos Reis fala-se lá muito dos pecados dos reis. Hoje estamos a ouvimos falar de uma tal senhora chamada Atalia. E a irmã proclamou muito bem e ninguém teve dúvidas de compreender de que se tratava. Atalia. Quem era esta mulher? Esta mulher mostrou-se, como acabamos de escutar, como sendo a encarnação da ganância. Todos sabemos o que é a ganância. O que é a ganância? A ganância se chama ambição. Não basta só o que é seu, também quer o que é do outro. E vou ir mais para lá, falando desta mulher chamada Atalia. Ela é filha de um pai que era rei chamado Acabe e de uma mulher chamada Jezabel. O que fez Acabe por esses dias, para aqueles que foram à missa escutaram, foi aquele rei que tinha um vizinho, que tinha um terreno, né? E disse assim, ou me vendes o terreno, ou trocamos, porque o teu terreno está ao pé da minha casa. Como aquele senhor disse assim, esse terreno aqui é de herança, não posso nem vender, nem fazer o que você quer. E ele disse, então o que é que fez? Ficou triste. Depois imagine só o homem a chorar. Se chora em português, imagina cada lágrima quanta grossura tem. E quem é? Jezabel, sua esposa. O que fez? Disse assim, você então, aqui quem é que é rei? Não és tu? E ele disse, sim, por acaso o rei sou eu. Não fez mais nada, pegou num papel, escreveu uma carta, né? E pôs carimbo. Divulgue-se. Esse vizinho que não quer entregar o terreno deve ser eliminado. E foi morto. E então a filha deles é que se chama Atalia. E o que deu afinal? Tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. E então, o que acontece? Quem era rei morreu, depois de morrer. Ela disse assim, assumo eu. E ela ficou rainha. O que ela aprendeu da mãe dela? A mãe dela, que era fenícia, depois vão à internet para investigar quem eram os fenícios, trouxe de lá costumes dos povos de lá. E por quê? Porque não era do povo judeu. A sua filha também aprendeu. E hoje se estava a dizer, trouxe para Israel, para o povo bíblico, para o povo de Deus, o culto a um Deus chamado Baal. Culto chamado Baal. Quem tiver tempo, quando for a casa, vá ler o capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, para ouvir um bocadinho da história de Elias. O culto a Baal é um culto que tem um ritual. Né? Desde que começamos a missa, estamos a seguir um ritual, né?
Começamos em nome do Pai, depois houve entronização, certo, né? Sim. E vamos andando assim até chegar à ação de graças. O culto a Baal se fazia com a chamada prostituição sagrada. Os demorados estão aqui, né? Prostituição sagrada. E como é que eu posso explicar a prostituição sagrada a estes alunos, a estes estudantes que me estão a escutar? Vocês ouviram falar do calopeteca? Ou não? Sim. Os mais novitos não ouviram. Os mais crescidos já ouviram? Já ouviram falar do calopeteca. E era onde? Lá na Montanha Sumi. Estamos a falar da Carrala, indo para o Uambo. Uma vez apareceu em Benguela um senhor que estava a explicar aquilo que faziam lá. Eles diziam assim, dormiam numa sala como estas que vocês têm, e faziam assim, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. E o mundo se chama Quitandalua. Era assim que dormia? E dormia. E qual é o conselho que se passava por lá? Disse o tal senhor que veio denunciar. Quando te tocar, assim é o Espírito Santo. Assim é o Espírito Santo. Não tires, é o Espírito Santo. Eu depois pergunto, a tal religião é mesmo assim? E, portanto, vamos ver que a Thalia também recebeu isso da mãe que lhe ensinou, que a vida é mesmo assim. E, portanto, é uma vida toda assente no prazer. E prazer não pode dizer outro nome. Toda assente nisto. E então, o que ela faz? Quando assume, ficou ela a rainha, mandou eliminar toda a família do rei que tinha morrido. Para não ter que impedimento. E naquela altura era mesmo assim que se fazia. Quem assume o poder elimina os familiares do que saiu. Para quê? Para não voltarem mais, né? Eliminar. Felizmente a irmã do tal rei, como ouvimos também aqui, do rei Diocosias, o último filho que era bebê, fugiu com ela e guardou na igreja, no templo. E ele cresceu lá. E naquela altura, para se ser rei, não era preciso esperar 30 anos. Né? Houve reis que ficaram reis com 8 anos, com 10, com 12. E naquela altura se respeitava. Né? Se é rei, não importa se é criança ou é mais velho. É rei? É rei. Guardaram lá até que apareceu esse tal sacerdote, sumo sacerdote chamado Joiadã. E como viu que a Thalia estava